Fala trader, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Fast Trade e no vídeo de hoje vou te ensinar como identificar e como operar topo duplo, te passando algumas dicas aqui muito interessantes. Fica comigo aqui nesse vídeo. Mas antes eu quero pedir para você já curtir esse vídeo. Clica aí no joinha, clica para curtir, também compartilhe esse conteúdo com os seus amigos, clique em compartilhar, pega o link aí e compartilhe com seus amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal Fast Trade, está convidado para se inscrever no nosso canal. Vamos lá para o conteúdo de hoje. Eu vou te explicar como identificar, primeiro conceitualmente, e depois vou abrir a plataforma Fast Trade e vou te mostrar como identificar e como operar. Vamos lá. Primeiro, o que é um topo duplo? O topo duplo ele é um padrão de reversão baixista. Por que um padrão de reversão baixista? Porque ele geralmente ocorre no final de uma tendência de alta, ou seja, o mercado vem subindo, subindo, subindo em uma tendência de alta, aí quando aparece o topo duplo, ele é um sinal de reversão, porque a partir daquele ponto o mercado tende a reverter e iniciar uma tendência de baixa. Por isso, é um padrão de reversão, a gente chama ele de padrão de reversão baixista, porque ele vem, o mercado vem em uma tendência de alta, aparece um topo duplo no final dessa tendência de alta e ele reverte para uma baixa. Por isso, um padrão de reversão baixista, tá bom? E como é que ele é formado, tá? Ele ocorre após uma correção, onde o mercado deixa um topo, e aqui eu vou dar uma dica muito importante, na realidade duas dicas interessantes aqui. Forma um topo e na mesma região forma um segundo topo. O mercado ele não dá continuidade e depois ele rompe um fundo. Só que olha só a estrutura que interessante, tá? O mercado ele vem em uma tendência de alta. A gente sabe que a tendência de alta é caracterizado por topos e fundos ascendentes, ou seja, o mercado vem rompendo o topo, fazendo topos cada vez maiores e ele não vem perdendo os suportes, ou seja, ele não vem perdendo os fundos. Aí o que acontece? O mercado ele faz uma correção e quando ele vai renovar esse topo aqui, ó, ele falha esse pivô aqui, tá? A tendência de alta é formado por sequências de pivôs de alta. Só que o que ocorre? Nesse último aqui, ó, ele deixa um topo, faz a correção e quando ele vai dar continuidade, ele falha o pivô de alta. Então, essa é a primeira dica. O topo duplo é a falha de um pivô de alta em uma tendência de alta, tá bom? Então ele vem aqui, ele falha, ele não dá continuidade e cai, tá? Um outro detalhe aqui, uma outra dica. Aqui a gente tá vendo, ó, que ele tá bem bonitinho no mesmo local aqui, né? No mesmo ponto. Só que o topo duplo, não necessariamente ele fica exatamente na mesma região, no mesmo ponto, tá? O que caracteriza o topo duplo, ele é um novo topo na mesma região. E essa região ela pode ser uma faixa de preço, não necessariamente um preço específico. O que eu quero dizer? Quando o mercado ele monta um topo, quando ele monta o segundo topo, não necessariamente precisa ser exatamente no mesmo topo. Ele pode, no mesmo ponto, ele pode passar um pouquinho, tá? E voltar. Ou ele pode, inclusive, nem chegar no topo anterior. Tá? Ele pode montar um topo um pouquinho mais baixo. A gente também considera isso um topo duplo. Tá? Por quê? Porque a gente não considera o ponto exato. A gente considera a região. Então, toda vez que o mercado montar um topo, corrigir, tá? Numa tendência de alta, falhar o pivô, a renovação do topo e montar um topo, um segundo, né, na mesma região, não necessariamente no mesmo ponto, eu tenho caracterizado aqui um topo duplo que ele vai se confirmar quando ele perder o último fundo. Então, na perda do último fundo é que é confirmado o topo duplo e a possibilidade de reversão do movimento que era de alta e agora passa a ser de baixa, tá? Então o mercado novamente vem em uma tendência de alta montando topos e fundos ascendentes. Em determinado momento ele falha a renovação do topo e perde o suporte, tá bom? Vamos ver aqui na prática alguns exemplos de como identificar e como operar. Vamos lá, nosso primeiro exemplo aqui tem Bradesco, BB,
DC4 no gráfico de 60 minutos, a gente pode verificar aqui que o mercado ele está em tendência de alta, está montando aqui topos e fundos ascendentes. Inclusive a gente pode verificar algumas figuras aqui de continuidade. A gente tem o retângulo aqui, a gente tem a bandeira, a gente tem a flâmula. Chega aqui, o que que acontece? O mercado, ele monta esse pivô aqui, ó. Então, ó, ele montou esse pivô, deixou um topo, veio, não renovou. Então ele falhou aqui a renovação e montou um topo duplo. Então a gente tem o primeiro topo aqui, o segundo topo aqui, e aqui a gente tem o último suporte, tá? O que que ocorre? O mercado aqui, ó, abre em gap rompendo esse suporte, tá? E monta uma reversão. Inclusive ele fez esse movimento aqui, fez aqui uma bandeira de baixa e está dando continuidade aqui na queda. Então ele reverteu a partir desse ponto, a partir do topo duplo, tá? Vamos lá, próximo exemplo, B3SA3, gráfico de 60 minutos, o mercado ele vem numa tendência de alta, tá? Aqui ele fez uma pequena reversão, tá? Ele não reverteu, não devolveu aqui a tendência de alta toda, mas aqui ele montou uma pequena reversão e corrigiu parte desse movimento. Então a gente pode ver aqui topos e fundos ascendentes, a gente pode verificar aqui figuras de continuidade, né? Então a gente tem flâmula, aqui a gente tem o retângulo, chega aqui, ó, olha só, ele monta um pivô e falha. Então deixou um topo, deixou um segundo topo, falhou, perdeu o fundo e montou aqui uma tendência de baixa, corrigiu parte desse movimento aqui. O que que ocorre? Olha só, que interessante. Ele cria aqui, né, o topo duplo, ele é caracterizado, tá, por uma figura aqui que se assemelha muito a um M, né? Então a gente pode ver bonitinho aqui, né? Deixou o primeiro topo, tá? Deixou o segundo topo e ele forma um M, tá? Então atente para isso. O topo duplo, ele se assemelha a uma figura, né, que lembra a letra M, muito parecido aqui, né? Nem sempre fica bonitinho assim, né? Fica um M bonitinho, tá? Muitas vezes passa um pouquinho e volta, muitas vezes não chega, né, exatamente lá no topo. Lembra que não é um ponto exato, é uma região. Muitas vezes demora um pouquinho, ele fica um M mais esticado assim e depois cai, mas se assemelha muito a uma letra M, tá? Vamos lá a mais um exemplo. Vamos lá, um exemplo agora em Itaú Unibanco, ITUB4, gráfico de 60 minutos. E aqui um detalhe muito importante que você precisa prestar muita atenção quando você for avaliar um topo duplo, tá? Olha só, aqui novamente, tendência de alta, o mercado montando topos e fundos ascendentes. A gente pode ver algumas figuras aqui, né, de continuidade nessa tendência. Só que olha só, aqui no meio do caminho, a gente verifica que ele até chega a montar um topo duplo aqui, ó. Ele deixa o fundo, só que olha só que interessante. Quando ele rompe aqui, isso aqui é um falso rompimento. E logo o mercado já retoma a alta. Então, quando a gente for avaliar um topo duplo, a gente tem que verificar realmente a confirmação, especialmente a continuidade do movimento após o rompimento, tá? Aqui, por exemplo, ele chegou nessa região, ele chegou a dar uma rompida, só que já veio para cima. Então aqui não confirmou o topo duplo, tá? Porque ele retomou a alta. Nesse caso aqui, ele montou uma outra estrutura. Mesma coisa aqui, ó. Montou um topo duplo, ó. Montou um topo duplo aqui. Aqui ele deixou o último fundo. Ele deu uma pequena rompidinha e já vem para cima, tá? Então, cuidado, porque muitas vezes ele monta um topo duplo, tá? Ele não chega a romper o fundo anterior, ou ele rompe um pouquinho e volta. Aí, nesse caso, é um padrão, ao invés de ser um padrão de topo duplo, é um padrão que numa tendência de alta pode ser um padrão onde ele consolida, por exemplo, um retângulo para continuidade do movimento de alta. Então, realmente é muito importante ter a confirmação aqui, principalmente de um pivô, né, de baixa após esse rompimento. Aí a gente realmente tem uma confirmação que o mercado reverteu, porque ele vinha montando pivôs de alta e a partir desse momento ele monta um pivô de baixa. Então a gente tem uma confirmação aqui. Aqui a gente tem um rompimento, tá? Aqui a gente também tem um rompimento, só que ele é um falso rompimento, ele rompe um pouquinho e já volta, tá? Diferente daqui, ó, olha só. Aqui ele monta também como se fosse um M,
Só que veja, esse topo aqui fica um pouquinho mais baixo. Não tem problema, é na mesma região, tá? E olha só o que que acontece. Ele rompe aqui, ó, e ele confirma. Vou até aproximar um pouquinho mais. Olha só, que interessante. Ele monta um topo, topo 1, monta o segundo topo, topo 2, monta um M aqui e ele rompe, tá? Ele rompe e confirma o pivô, tá bom? Então aqui eu tive a confirmação do rompimento, a confirmação aqui da formação do topo duplo. Ok, mas como operar topo duplo, tá? Após esses 3 exemplos aqui, a gente já aprendeu a identificar, agora como operar. É importante dizer o seguinte, quando a gente está operando no mercado de ações na modalidade de swing trade, a gente prioriza ações de compra, tá? Operações de topo duplo são em 2 casos. Se tu está comprado e está segurando a posição, a formação do topo duplo vai ser um sinal para tu realizar parte da tua posição ou zerar a tua posição, porque a partir daquele momento o mercado pode corrigir, tá? Então, se você já está posicionado na compra, o topo duplo vai servir como sinal para você realizar a parcial da sua posição ou zerar a sua posição. Se você não está posicionado e quer entrar na venda, existe a possibilidade de fazer a venda descoberta. Através do aluguel de ações, você precisa verificar na sua corretora essa opção, tá? Então vamos lá. Formação do topo duplo, mercado confirmou o rompimento, onde que é a entrada do topo duplo, tá? Na operação, nessa região aqui, que é a região do rompimento ou do pullback, tá? O stop fica onde? O stop fica acima da estrutura do topo duplo. Alvo, como é que a gente projeta o alvo? Pega a região de rompimento, pega lá a região de stop, verifica a distância, por exemplo, 2%, joga uma relação 1 para 1 ou 2 para 1 para baixo. Ou seja, tenta buscar de ganho de alvo 2% para baixo, tá? Ou 4%, para ficar com uma relação risco-retorno de 1 para 1 ou 2 para 1. Nesse caso, se você está posicionado na compra, tá? Ou comprou aqui embaixo, em algum sinal de reversão, ou comprou aqui no pullback ou na confirmação do rompimento, quando o mercado rompe essa região aqui, é o sinal para você realizar parcial ou zerar a sua posição, tá? Então, o topo duplo, ele é operado dessa forma, stop técnico é acima da estrutura do topo duplo, acima dos 2 topos, e a projeção de alvo é a partir da região de rompimento e pullback, verifica que a distância entre a região e o stop e projeta um risco-retorno 1 para 1 ou 2 para 1 aqui para baixo. Bom, uma outra opção aqui é você entrar com um stop um pouco mais curto, tentando buscar a operação no pullback. Como é que funciona isso daqui? Só que é importante destacar um detalhe, tá? O mercado ele faz o topo duplo, fez aqui o topo duplo, topo 1, topo 2, rompeu a estrutura, só que você não pega no rompimento. Você aguarda ele fazer o pullback, tá? E na confirmação aqui desse pivô, você faz a venda, tá? Você pode encurtar o stop botando o stop acima desse topo aqui, ó, onde ele fez o pullback, tá? Assim você encurta o stop. O stop ele não fica lá em cima. O stop ele fica nesse topo onde ele fez o pullback. O stop ele fica mais curto, mas é importante destacar que quando você faz isso, tá, você está encurtando o stop, diminuindo ali a questão do tamanho do seu stop, mas também está aumentando a probabilidade de tomar uma violinada. Tá? O que é a violinada? É o mercado ir lá, buscar o seu stop, te estopar e depois cair. Bom, é importante dizer que é possível fazer essa operação com o stop um pouco mais curto, tá? Deixando o stop no topo onde ele fez o pullback, tá? Porém, a possibilidade ali de ser violinado é uma possibilidade
um pouco maior do que utilizar o stop técnico correto, que é acima dos 2 topos, tá bom? Importante destacar isso daí. Então é isso, espero que você tenha gostado. Topo duplo, deixa aí o seu like, curte aí, compartilha com seus amigos esse conteúdo. E se você ainda não é inscrito no canal Fast Trade, tá convidado para se inscrever. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!